O presidente Lula assinou hoje o decreto do indulto de Natal. Voltando para Brasília, a repórter Andréa Neri, quais grupos têm prioridade nesse caso e os condenados que não terão direito ao benefício? André. Pois é, Tiago, esse indulto de Natal, como é concedido pela Presidência da República todos os anos, esse ano, assim como nos últimos também em relação a 2023, não contempla aqueles condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso inclui aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, também o chamado núcleo crucial da trama golpista, assim chamado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e pelo Supremo Tribunal Federal, na tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. Dessa forma, o presidente Lula vai em linha, inclusive, com o que ele vem prometendo fazer, que é vetar o projeto de lei da dosimetria, que diminui as penas para os condenados nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que poderia também, esse projeto, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o entorno dele, que é acusado de participação nessa chamada trama golpista. O presidente Lula, então, vai fazendo com que essas pessoas, esses condenados, não sejam beneficiados nem com o indulto e possivelmente não sejam também beneficiados com a diminuição das penas. Em relação ao indulto, o presidente também restringe, ou seja, não contempla aqueles condenados por crimes hediondos, crimes contra a mulher, contra crianças e adolescentes e também crimes ligados à lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Trata-se de um indulto, então, mais restrito, que não contempla esse grupo de acusados, de condenados por esses crimes, fazendo com que, então, menos criminosos acabem voltando às ruas, ainda que de forma temporária, nesse feriado de Natal. Tiago. Sempre no fim do ano, essa discussão polêmica sobre o indulto. Até daqui a pouquinho, André. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela. Vilela, eu lembro que no governo de Michel Temer ainda, na reta final do governo dele, teve uma polêmica muito grande porque ele deu indulto para colegas de partido do MDB e o indulto é uma questão que só compete ao presidente da República. Ele concede isso para quem ele quiser, é isso? Exatamente, é um ato personalíssimo do presidente, naturalmente possui algumas limitações, mas uma vez dentro desses limites, o presidente pode conceder o indulto, a graça, na forma como seja adequado. E a Constituição, ela estabelece isso. O legislador, o constituinte, ele entendeu por bem dar essa prerrogativa ao presidente como forma de que o presidente, ouvindo primeiramente critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária, mas tomando ele de próprio punho as suas decisões, seria o mais adequado para fazer a avaliação de determinados presos, de determinados condenados que possam, de alguma forma, receber esse tipo de benefício. É uma tradição que remonta de muitos anos e que está incluída na Constituição Federal e que, portanto, cabe ao presidente esse tipo de prerrogativa, por mais que uma vez ou outra determinado segmento da sociedade acabe ficando de nariz torcido em razão da escolha presidencial. Pessoalmente, também você, como um homem da lei, você acha que o Brasil deveria repensar esse formato? Eu vejo que sim, viu, Tiago? Me parece um formato bastante antiquado. Ele vem de um contexto de uma autoridade imperial do chefe de Estado, algo que no Brasil de hoje em dia, isso não corresponde à realidade. Qualquer situação como essa, situação envolvendo presos, pessoas que cumpram pena, que estejam em fase de execução penal, qualquer alteração nessa execução ela tem que ser feita não pela autoridade presidencial, mas por um juiz de direito que possa analisar, que possa dar algum tipo de benefício, enfim. Então, me parece que isso remonta a uma tradição que não se coaduna mais com a realidade dos dias de hoje. O que acaba justamente por isso, por conta dessa inadequação, a cada vez que se tem indulto ou graça em relação a esses presos, acaba se realmente deixando uma parte da sociedade descontente e gerando inúmeras críticas. E para fechar essa discussão, a gente tem que falar sobre a saidinha.
porque em 2024 o Congresso Nacional acabou com a saidinha, mas o presidente Lula acabou sancionando a matéria com alguns vetos, alguma coisa nesse sentido. E de que forma é possível fazer com que isso seja superado? Porque tem uma porcentagem, pessoas que saem e não voltam. Exatamente. A saidinha, ela é uma jabuticaba e é realmente uma jabuticaba, algo que existe no Brasil de uma forma que, historicamente, acaba levando ali um percentual de presos a sair, praticar novos crimes e não retornar ao sistema prisional. Quando a gente fala de saidinha no Brasil, isso gera um grande medo nas pessoas e a sociedade, especialmente nas proximidades dos presídios, acaba sempre ali na expectativa de se proteger, de se blindar, porque muita gente que sai acaba praticando determinados crimes. Isso é algo que não vale a pena, o legislador já deixou isso muito claro. Agora, a aplicação prática disso, ela acaba sendo uma aplicação mitigada. Existe ali o direito para uma série de pessoas que tenham já iniciado esse tipo de prática anterior à nova vigência da nova legislação, e com isso faz com que ainda tenhamos que conviver com essa malfadada prática por alguns anos dentro do ordenamento jurídico brasileiro.